Bem, pessoal, gostaria hoje, de falar um pouco sobre a questão de baralho espiritual, tarô, para quem joga carta, para quem joga búzios, para quem mexe, realmente com a parte do oráculo. O que que acontece? Para quem está começando a jogar cartas agora, quem está começando esse processo, que está estudando e tudo mais, depois eu posso até fazer um vídeo para quem quiser sobre questão de rituais que você pode fazer de limpeza, rituais para poder abrir o teu campo ali para você jogar, para você se proteger e proteger também aquela pessoa que você está jogando. Posso fazer depois um vídeo destinado a essas pessoas que querem para esse lado, saber um pouco mais sobre baralho, sobre o que fazer ali. Se acontecer alguma coisa assim estranha, do tipo, você vai jogar, mas, sei lá, acontece alguma coisa estranha que parece que te dá aquela sensação de que não é para você jogar. Então, eu posso falar um pouco depois sobre isso, para quem quiser. Aí deixa nos comentários, tá bom? Mas, falando hoje um pouco sobre essa questão realmente de quem joga cartas, o que acontece? A gente às vezes enfrenta uma dificuldade muito grande de saber lidar com a energia não só nossa e do baralho, mas com a energia do outro, que é a parte mais difícil. A gente que joga cartas costuma ter assim um período que a gente fala, cara, parece que assim, as coisas estão um pouco complicadas na vida. Tá difícil de achar pessoa para jogar ou, pô, parece que assim, você tá carregando algum peso estranho. Então assim, o que acontece? Às vezes quando a gente pega para poder jogar com uma pessoa, que ela não tá muito bem, às vezes ela tá carregada, é normal que a gente como oraculista, ou terapeuta, ou pessoa que joga carta, eu não tenho uma definição muito específica para mim. Mas assim, é comum a gente acabar sentindo a energia daquela pessoa e tentar, tipo assim, resolver o problema dela. Entende o que nós costumamos fazer? É normal a gente fazer isso. Por quê? Porque primeiro que a gente somos seres humanos, então você vai tentar se colocar no lugar do outro, independente. E depois, por quê? Porque a gente tem aquela sensação assim de que é como se aquela pessoa fosse uma amiga nossa, uma irmã. E você quer resolver os problemas dela. Você vê aquela energia, você abre o jogo para ela, aí você vê que ela tá com problema no trabalho, tá com problema financeiro, pô, a situação da pessoa tá horrível. E aí você quer tentar ajudar ela. Então você se conecta com ela como se ela realmente fosse você. E você quer tentar resolver os problemas dela. Não só dar o conselho, como a gente geralmente faz nas cartas, mas tentar fazer alguma outra coisa. É aí que geralmente a gente propõe um trabalho espiritual para ajudar aquela pessoa, propõe dela fazer alguma coisa, uma reza, algo do tipo. Então a gente coloca nossa energia nela. Só que o que acontece? Quando termina o jogo, quando termina aquele trabalho, como qualquer outro, é preciso a gente fazer um desligamento daquela pessoa que a gente atendeu. Uma ou duas, ou tanto faz, aquela quantidade de pessoas que a gente atendeu. É preciso fazer um desligamento. Por quê? Porque se a gente não fizer um desligamento, a gente vai. Pensa o seguinte: quando a gente joga, é como se eu conectasse uma energia aqui e esse filo de energia conecta com outra pessoa. É aí que a gente que está lendo cartas consegue realmente, assim, olhar no espelho da verdade do caminho daquela pessoa as mensagens, as coisas que estão acontecendo. Por quê? Porque a gente se conectou a nossa energia a dela. É por isso que a gente sente as coisas, tem aquelas sensações. É isso que acontece. Só que quando você não faz um desligamento depois que aquele jogo, aquele trabalho termina, é como se aquele filo de energia continuasse. A gente não percebe. Porque dentro do campo material a gente não vê. Dentro do campo espiritual aquilo está acontecendo o tempo todo. Aquele filo não desliga. E se a gente não fizer realmente esse processo, acontece o seguinte: com o passar do tempo, você vai notar que você começa a ter alguns sonhos estranhos. Você vê uma casa que você, assim, você fala, pô, nunca fui nesse lugar. Você vê pessoas que você fala, pô, nunca vi essas pessoas da minha vida. E aí você não tá entendendo o que tá acontecendo. Algumas coisas começam a acontecer na tua vida também que são parecidas com os problemas que aconteceram na vida daquela pessoa que você atendeu. Então, tipo, você tem seu trabalho, de repente você observa que seu trabalho começou a ficar muito dificultoso. Você tá tendo problema com pessoas dentro do trabalho. Ou você tá tendo, tipo assim, um problema dentro da família. Você, de repente, brigou com uma pessoa e você não tá entendendo por que você tá puxando tanta coisa, você tá carregando tanta coisa. E aí, o que acontece com a maioria das pessoas é que a gente vai interpretar o seguinte, cara, será que eu, não sei, tipo, deixei de fazer algum tipo de trabalho? Será que eu tô devendo alguma coisa? Ou, sei lá, tipo assim, será que eu tô, pô, tô sendo cobrado alguma coisa e tal? Ou jogaram, né? Ou muito comum, né? Jogaram feitiço no trabalho em mim. E às vezes não é isso. Às vezes é um desligamento que você não tá sabendo fazer daquela pessoa que você atendeu, daquela quantidade de pessoas que você atendeu. Você não tá conseguindo fazer um desligamento delas. Então você tá puxando e absorvendo tudo para você. Entendeu? Então, assim, essas coisas são muito importantes. Crucial fazer um desligamento de campo daquela pessoa, daquele grupo de pessoas que você atende. Eu costumo fazer live, né? Então eu atendo muitas pessoas. É importante fazer desligamento.
Se você não fizer realmente desligamento, vai acontecer esse tipo de exemplo que eu dei. A tua vida parece que fica um peso, tem alguma coisa estranha. Olha, já aconteceu isso comigo. Atendi uma pessoa, o atendimento, assim, foi muito conturbado, depois eu acabei ficando mal e tal. E assim, o que acontece? Eu comecei a ter sonho com a pessoa e fui na casa dela. Eu nunca contei isso pra pessoa, tá? Nunca contei isso pra ela. Mas eu fui na casa da pessoa. Eu vi um pouco da história da pessoa, vi a história da filha da pessoa. Cara, assim, nunca tinha acontecido isso comigo. Eu vi a pessoa, a casa dela, a história da filha, eu vi o problema que estava acontecendo. Uma coisa ou outra que a pessoa tinha mentindo pra mim, eu vi no sonho. Só que eu não tava entendendo por que aquilo estava acontecendo. E aí depois é que eu observei que, primeiro, né, eu ainda estava conectado com aquela pessoa, porque estava naquela sensação de, tipo assim, pô, é minha amiga, não, preciso ajudar, preciso fazer. E o que acontece? Por estar conectado ainda com ela, então eu estava absorvendo as coisas dela. Estava absorvendo as sensações dela, estava absorvendo os problemas que ela estava tendo. E aí eu comecei a ver. Depois do sonho é que eu realmente pude compreender aquilo. Né? Conversando também com um amigo muito legal, espiritual também que eu tenho, me ajudou a observar isso dentro do campo do subconsciente. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer um desligamento daquilo. Foi aí que acabou que eu realmente, hoje em dia, assim, eu não atendo mais a pessoa. Não por mim não, tá? Mas a pessoa que decidiu se afastar, era preciso também, né? A pessoa se afastou, hoje eu não atendo a pessoa, entendeu? Ela nem vê mais os nossos vídeos e tal. E aí o que acontece? Depois disso eu parei, não tive mais sonho, não tive mais sonho com aquela pessoa, não tive mais aquela sensação de peso, não parei. Simplesmente o campus fechou. E aí começou a dar certo. Aí eu desliguei totalmente daquela pessoa. Então, para vocês que jogam, para quem está começando, aprendam a abrir um trabalho, um campo, e a fechar esse campo depois que termina. Sempre façam isso. É muito importante, tá? É legal realmente, assim, a gente aprender, estudar sobre. É muito complicado quando a gente se torna ignorante, tá? Eu já passei por um período assim, eu não vou negar, eu não sou perfeito, eu não sou maravilhoso, sei de tudo, não. Eu já passei por isso. Eu já fui muito ignorante. Eu não fechava campo direito, eu não abria campo direito, eu achava que eu estava arrasando lá nos trabalhos. E no final depois eu me ferrei todo, tá? Me ferrei todo, porque a gente que não faz isso se ferra todo no final. E aí depois disso eu comecei realmente a aprender sobre fechar campo, abrir campo. A minha mãe também, né? Minha mãe, tanto aqui, né, da casa espiritual, minha mãe carnal, me ajudou muito a compreender sobre isso, sobre a questão de abertura e fechamento de campo. Conversando com o chefe da casa também, ele me falou um pouco sobre isso e eu comecei a observar essas questões. Então, a única coisa que eu vou realmente pedir para vocês, deixem nos comentários se querem que faça um vídeo falando sobre especificamente sobre isso, abertura de campo, fechamento de campo, leitura espiritual, quando dá problema que não é pra gente abrir baralho, quando a energia dentro do jogo da pessoa tá meio complicado que a gente tem que fechar o jogo, deixa aí depois nos comentários que aí eu tento fazer um próximo vídeo, tá bom? Abraços aí pra todos.